Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro fã de NFL. E ó, sextou, está começando mais um Manas Night Football. E hoje sextou mesmo, porque vamos falar da semana 6, a sexta rodada da NFL. Sextou, já temos times em bye. Isso significa que tá passando muito rápido. Eu já falei aqui, eu tô muito triste o quão rápido tá passando essa temporada da NFL. Eu não quero que acabe nunca, pelo amor de Deus, a temporada tá muito boa. E bom, pra quem não sabe, eu sou a Vevito, esse daqui é o Manas Night Football. Vamos fazer o preview da rodada 6 da NFL. Mas antes de começar, já queria pedir pra vocês, ó, deixa seu like, se inscreve no canal da NFL Brasil, que tem vídeo aqui todo dia no canal, tem conteúdo de alta qualidade todo dia aqui para vocês. E hoje estou aqui com dois convidados incríveis, né? Sinceramente, isso daqui é elite, tipo assim, não tem erro isso aqui. Estamos aqui com o Jaqueline Lima do Esportismo, que já veio aqui antes, né? Mas eu gostei tanto que eu chamei ela de novo, né? Tudo bem com você, Jaque? Tudo bem, agora uma nova mulher, com uma nova cara, um novo cabelo. Mas o time continua invicto, assim, só pra deixar aí bem explícito. E muito obrigada pelo convite de novo. Já a gente fala sobre isso. Estamos com expectativas aqui com os Eagles. A gente vai falar dos Eagles, com certeza. Estamos aqui hoje também com o Matheus Pinheiro, nosso queridíssimo amigo, colega, comentarista da ESPN. Tudo bem com você, Matheus? Tudo bem, Bevito, Jaque, todo o pessoal da NFL Brasil. Valeu pelo convite. Ansioso para essa semana número 6, porque a gente vai ter, pelo menos, a Jaque puxou sardinha pro time dela, eu vou puxar sardinha pro meu. Russell Wilson vai ganhar mais uma oportunidade no prime time, só que ele não tá fazendo nada nessa temporada, tá tomando decisões ruins, jogadores-chave de Denver, do ataque, estão se lesionando, então eu tô bem curioso para ver o que vai ser esse matchup contra a equipe dos Chargers. Duelo divisional sempre é uma surpresa. Ó, e a gente com certeza vai falar desse jogo, hein? Ó, você se segura que eu tenho muita coisa pra falar dos Broncos. Eu tenho muita coisa. Você pode ficar tranquilo, viu, Matheus? Obrigada, viu, pessoal, por participar da minha loucura do dia de hoje. E bom, o primeiro assunto do nosso dia é um time que eu gosto muito pouco de falar, né? Que no caso é dos Chiefs, que vai enfrentar os Bills nesse domingão. Simplesmente, Chiefs e Bills virou um duelo que a galera fica a temporada inteira esperando pra assistir. E, glória a Deus que esse ano veio logo na semana 6, né? Pra depois chegar nos playoffs e ter um jogo mais maluco ainda, porque parece que toda temporada tem um Chiefs e Bills muito maluco. E eu tô com expectativa enorme, assim, pra esse jogo, né? O jogo vai ser lá no Arrowhead, lá em Kansas City, e o Chiefs vem de uma vitória maluca também em cima dos Raiders por 30-29, e os Bills vêm de uma vitória, assim, devastadora em cima dos Steelers por 38-3, em cima dos coitados dos Steelers, né? Josh Allen teve 424 jardas nesse jogo, marcou 4 touchdowns, teve uma interceptação e teve um rating de 134.1, né? E o recebedor de elite aí do Josh Allen, que foi o Stephon Diggs nesse jogo, ele foi 11 vezes alvo, ele teve 8 recepções e 102 jardas. E o outro recebedor de elite do Josh Allen, que foi o Gabe Davis, ele foi 6 vezes alvo, teve 3 recepções, teve 171 jardas e 2 touchdowns, né? E assim, eu quero ver como é que vai ser pra defesa dos Chiefs anular esses dois caras, porque a secundária dos Chiefs ainda continua sendo uma pedra no sapato do time. No último Monday Night sofreram muito, né, pro Davante Adams, que teve 124 jardas e 2 touchdowns, apesar da derrota. E a pass defense aí dos Chiefs nessa temporada já permitiu 12 touchdowns, então é um contra um aí que eu tô um pouquinho animada pra ver. Quero ver como é que vai ser esse pass rush dos Bills contra os Chiefs, né, porque tem Von Miller, Greg Rousseau, tudo fica ainda mais nebuloso pro nosso amigo Mahomes, que provavelmente vai ser bastante pressionado nesse jogo. Então eu quero primeiro saber de você, Matheus, qual que é a sua expectativa para esse jogo, quem que você acha que vai levar melhor para casa? Eu até começaria essa discussão colocando aqui uma pergunta em pauta. Se você tivesse que começar uma franquia, você começaria com Josh Allen ou Patrick Mahomes? Fica a pergunta no ar para vocês responderem. Para quem está assistindo, para vocês aqui que estão na discussão também. Mas o que me chama atenção para esse jogo, o matchup que mais me chama atenção, é justamente o segundo nível da defesa de Kansas City contra o ataque de Buffalo. Porque a gente estava até discutindo isso aqui embaixo na redação da ESPN há pouco, o quanto que o perigo terrestre do Josh Allen, mais as boas corridas do Singletary, podem colocar Buffalo em pauta. Até porque, vamos lembrar que o Josh Jacobs teve um excelente jogo contra a equipe de Kansas City. Josh Jacobs, ok, tá numa crescente de produção, já tem umas 2 semanas, mas produzindo para o segundo nível, a marcação contra jogo terrestre não tá bem, os linebackers de Kansas City não estão marcando bem esse jogo terrestre, e a secundária contra um wide receiver do calibre do Davante Adams, eu acho que o grande erro do coordenador defensivo, do Spagnuolo, foi colocar a marcação mano a mano contra ele.
e toda hora na marcação mano a mano, você vai colocar uma terceira descida, é óbvio que o Davante Adams ou vai dar um jeito de receber essa bola, ou vai dar um jeito de cavar uma falta. Então, o primeiro tempo do Davante Adams foi praticamente perfeito. Se colocar um matchup assim contra o Stephon Diggs, que é até mais rápido do que o Davante Adams, Kansas City vai ter muitos problemas. E o Gabe Davis vem de uma partida sensacional, 2 touchdowns de pelo menos 75 jardas. Isso mostra que o alcance aéreo da equipe de Buffalo é um alcance sensacional. Mas do outro lado, a gente vai ter um Patrick Mahomes que, quando enfrentou a blitz contra não só o Buffalo, o Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Steelers não, perdão, contra o Raiders, o Max Crosby, como também quando enfrentou contra o Tampa Bay Buccaneers, essa blitz fez diferença, fez ele fazer rollout, fez ele fazer scramble, fez ele ter que lançar a bola com o corpo em movimento. Tudo bem que a gente sabe que ele lança muito bem, mas quanto mais blitz você jogar no Patrick Mahomes, mais em apuros ele fica. E como você falou, né, Bevito, tem Greg Rousseau de um lado, tem Von Miller do outro, e tem simplesmente a secundária que é top 2, top 3 da NFL. Então, assim, eu acho que Buffalo entra um passo na frente de Kansas City. Mas a gente viu no ano passado, nos playoffs, 5 mudanças de placar depois do 2-minute warning. Então, qualquer coisa pode acontecer. Então, eu acho que é uma partida equilibrada por muitos fatores. Só que outros fatores, se a gente analisar ali no específico, faz, pelo menos para mim, que Buffalo entre um passo na frente de Kansas City para esse jogo. Eu concordo com você, viu, Matheus? Assim, acho que foi a primeira vez que eu coloquei lá nos palpites da NFL Brasil que o time que jogou contra os Chiefs vai ganhar, e não foi por zica, foi porque eu realmente acredito que os Bills vão levar isso daí. Eu realmente acredito, assim, os Chiefs, eles estão entrando nessa temporada, assim, com um recorde que, pra mim, ele tá um pouco duvidoso ainda. O time, ele tem muitas falhas ali no meio que, assim, pra mim que são preocupantes, assim, é um time que conseguiu deixar os Raiders levarem esse jogo a 29 pontos, entendeu? Assim, foi um azar, uma incompetência do Josh McDaniels tentar aquela conversão de 2 pontos, que não deu certo, ainda bem, graças a Deus, não tô reclamando, mas que é um time que, assim, que permitiu tudo isso acontecer, que, assim, contra um time que tá completamente bem estruturado, tanto o ataque quanto a defesa, que é os Bills, é uma coisa que me deixa um pouco preocupada. E você, Jaque, como é que você vai... Rapidinho, Oi? Só acrescentar no que você falou, a gente vem de 2 jogos consecutivos de pelo menos 20 pontos sofridos por essa defesa. Sim. E o ataque de Buffalo vem de 2 jogos consecutivos fazendo mais de 50 pontos. Então, outro ponto de atenção pra gente ficar de olho aqui. Vai ser um atropelo de pontos esse jogo, eu tenho certeza. E você, já, quem que você daria essa vitória nesse domingão? Então, é muito complicado a gente ir contra os Bills, dado tudo isso que o Matheus já falou, mas eu acho que não tem que esquecer do fator Arrowhead. Eu acho que a questão dos Chiefs estarem jogando em casa pode sim ser um peso a mais para o time do Buffalo Bills. Eu acho que eles vão conseguir manejar isso de uma forma muito inteligente, só que eu também acredito que Andy Reid, Spaniolo podem entrar em campo com uma outra mentalidade, porque eu acho que tem muito isso dos Chiefs desde a temporada passada. Eles entram meio que em marcha lenta dentro de campo, não à toa tomaram 17 pontos do Raiders, se chegaram a estar 17-0 para o Raiders na frente dos Chiefs, mas chega em algum momento em que a equipe se vale de toda a experiência e de todas as peças sensacionais que tem e ajusta ali os erros para passar por cima. O problema é que você está enfrentando um time que quase não tem erro. Apesar de ter lançado uma interceptação no último jogo, o Josh Allen, ele consegue no mesmo jogo lançar uma interceptação e um touchdown de 98 jardas. Né? Tudo bem que o lançamento dele alcançou 70 e pouco, foi o resto ganhado com as pernas, mas ainda assim é o Josh Allen se apresentando desse jeito. O que eu espero real é um grande jogo, com a vitória do Bills por pouco, porque eu acho que os Chiefs vão conseguir realmente se valer. E tem outra, eu acho que se conseguir colocar o Patrick Mahomes em uma situação mais confortável, eu diria ideal, mas ideal não vai dar, porque né, a gente já sabe o que ele está enfrentando. Eu acho que eles conseguem se manter ali justo no placar, para na hora do vamos ver, relembrar para mim o que foi um dos últimos jogos, assim, um dos últimos melhores jogos de, sei lá, 5, 6 anos. Muita gente ontem eu vi no ESPN League eles falando sobre esse jogo, e até falaram, de repente aquela virada do 28-3 do Atlanta Falcons e Patriots no Super Bowl foi o melhor jogo dos últimos tempos.
E olha que eu fui campeã há pouco tempo. Nem o jogo do meu Super Bowl eu coloco na frente daquele jogo de Bills e Chiefs do ano passado, que foi um negócio, assim, surreal. Não, é o tipo de jogo que você tem que apresentar para todo mundo. E eu espero que eles, de novo, façam isso essa temporada e nesse domingo. E eu acho que o Bills vai levar aí por um field goal no máximo, só para deixar a Vevito sofrendo, triste. Chorosa. Ai, que triste, que depressão. Nossa, esse jogo aí que foi Chiefs e Bills nesses últimos playoffs também pra mim foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida. Ele só perde pro Monday Night de Chiefs e Rams, que foi em 2018, só perde pra aquele jogo. Tá ali. Tá ali isso assim. que eu ia falar, tá ali. Não perder assim é meio complicado, mas tá por ali. Quiçá, pra mim, foi o melhor Monday Night que eu vi na minha vida, foi aquele Rams e Chiefs. Isso sem a menor sombra de dúvida. Mas eu acho que o melhor jogo, eu ainda tô aí nesse de Bills e Chiefs do ano passado. Sim. E você tocou num ponto muito importante já, que é o fator Arrowhead. Porque assim, a gente viu o que a torcida fez nesse último Monday Night. A torcida fez tanto barulho que praticamente anulou os Raiders. Assim, a gente viu o que significa você jogar no Arrowhead com uma torcida fervorosa, com um time fervoroso, que tava com sede de vingança, querendo vencer aquele jogo de qualquer jeito. Então, isso pra mim é um ponto muito importante pra você lembrar nesse duelo, mas que eu também acho que os Bills vão acaba levando. Eu jamais vou cantar vitória pro meu time, porque eu tenho medo de zicar. Mas falando em times dominantes, temos um Eagles agora nesse próximo Sunday Night, pra felicidade da Jaque, que joga contra um dos maiores rivais de divisão, né, o Dallas Cowboys. E não vai ser o único duelo de divisão da semana, né, a gente também vai ter um Chargers e Broncos agora na segunda, mais um prime time dos Broncos, que é um jogo que eu, né, não sei se eu tô tão animada assim pra assistir. Óbvio que tá todo mundo mais animado pra ver Eagles e Cowboys do que Broncos e Chargers. Até porque os Broncos, eles estão decepcionando bastante essa temporada, né? Broncos vendo uma derrota sinistra aí contra os Colts no último Thursday Night de 12-9, um dos únicos jogos que ninguém quis ficar acordado pra assistir nessa temporada. E os Chargers vindo uma vitória em cima dos Browns por 30-28, que também foi um jogo de qualidade duvidosa, né? Afinal de contas, o Brandon Staley ficou forçando quartas descidas que não tinham a menor necessidade, mostrando que os Chargers realmente ainda não acharam o seu lugar dentro da divisão, que teoricamente era pra ser uma divisão muito mais competitiva essa temporada, e ela não tá sendo, né? Não que eu esteja reclamando novamente. E em Cowboys e Eagles, a gente tem um confronto de respeito, assim, que um time que pode tirar a invencibilidade dos Eagles, ou que simplesmente pode definir a dominância dos Eagles aí pra essa temporada, né? E ao contrário da AFC Leste, né? A NFC Leste tá muito mais acirrada esse ano. A gente tem 3 times com pelo menos 4 vitórias. O jogo vai ser em Filadélfia, né? Jalen Hurts, apesar de não ter jogado tanto assim na semana 5, ele teve até que números razoáveis, né? Ele teve 4 touchdowns, 2 interceptações e 276 jardas. E os recebedores também, né, do Jalen Hurts são de elite, né? Que nem o A.J. Brown, né? Tem uma média de 5,6 recepções por jogo. Tem uma média de 87,2 jardas por jogo e 15,6 jardas por recepção. E também tem o Davonta Smith, que é o outro recebedorzaço de elite aí pro nosso amigo Jalen Hurts, que tem também 5,6 recepções por jogo, 70,6 jardas por jogo. E ele também conta com o Miles Sanders, né, que tá levando esse ataque bizarro dos Eagles nessa temporada. E os Cowboys, em contrapartida, estão com uma defesa muito bizarra, né, nessa temporada, com o Micah Parsons, que é um dos melhores pass rush dessa temporada de 2022. Sacou o Matthew Stafford agora na semana passada 2 vezes. E eles contam também agora na secundária com o Trevon Diggs, que também é uma secundária de elite, que também pode anular os recebedores de elite aí do Jalen Hurts. Então eu quero saber primeiro de você, Jaque, que é a nossa amiga que é Eagles, qual sua expectativa para esses 2 duelos de divisão? Eu sei que você tá muito animado para assistir o jogo dos Eagles, enquanto o Matheus tá muito animado para assistir o jogo dos Broncos. Mas vamos aí, Jaque. Qual que é a sua expectativa? Por que chamaram a gente, né, ô Matheus? Por que chamaram a gente? Nossa. Por quê? Por que será? Não! Eu não tô animado pra Bom, mas olha só, um Eagles e Cowboys é sempre um Eagles e Cowboys, né? A gente sempre tem ali aquele jogo muito nervoso, que pode ir para qualquer lado, mas esse ano realmente a gente tem que observar 2 coisas, eu acho. Novamente, o Dallas Cowboys ele vem com uma defesa muito consistente. Desde o ano passado, esse talvez era o setor do Dallas Cowboys que realmente representava mais a equipe, que dava mais trabalho. E, no nosso caso, é um ataque que não pontua no segundo
tempo. Por que, meu Deus do céu, que isso acontece? Eu não sei. Mas a gente vai ter aí esse duelo que eu acho que vai ser definido justamente se o Philadelphia Eagles conseguir se manter consistente, pontuando, incomodando e cansando essa defesa all the time e conseguir levar esse jogo com a vantagem de estar jogando em casa. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho mesmo como é que o nossa OL vai se comportar. A gente teve no último jogo contra os Cardinals muitas baixas, inclusive até eu te digo que a gente está ainda invicto, muito por conta de senhor Arizona Cardinals, muito obrigada, tamo aí junto sempre, tá? Aquele spike miserável que no final do jogo ainda com 20 segundos e conseguindo errar o field goal, garantiu que a gente estivesse hoje nesse momento 5-0, e não foi um bom jogo, principalmente do nosso ataque, e muito por conta de que a nossa OL estava com um buraco do lado direito por conta de lesão. No entanto, todo mundo parece estar saudável, todo mundo parece que vai estar aí para jogar, e eu espero que realmente a gente consiga segurar esse front seven do Dallas Cowboys, que é muito forte, tentar segurar o Micah Parsons para ele não machucar ninguém, para ele não chegar em ninguém, não magoar em ninguém e resolver. Do lado da minha defesa eu estou um pouco mais confortável, né? Porque a minha defesa vem jogando muito bem e sem a ameaça e a qualidade de Dak Prescott, o Dallas Cowboys ele é só ok. Então eu acredito que se você conseguir colocar uma pressão, não deixar lá o ruivo falso, porque eu sempre que eu olho para ele eu penso que é o Andy Dalton, mas aí eu lembro que não é o Andy Dalton. O ruivo falso do Dallas Cowboys, não se sentir confortável para jogar, eu acredito que a gente consegue sim segurar o ataque deles. Então eu acho que vai ser um jogo muito apertado e que, se Deus quiser, vai ser resolvido de uma forma tranquila no segundo tempo, porque é muito complicado o Eagles ficar pontuando só no primeiro tempo e chegar no segundo tempo não conseguir produzir nada. E Jalen Hurts, apesar de estar jogando bem, está marcando muitos touchdowns terrestres, fazendo bons lançamentos, eu ainda sou um pouco temerosa, né? Eu tenho memórias ruins de quarterback que se expõem muito e lesionam os joelhos e deixam a gente na mão no final da temporada. Eu espero que ele tome lá suas boas decisões e eu espero um jogaço e mais um ex que a gente vai mandar pro saco, porque se você olhar todas as semanas a gente jogou contra eles. A gente já jogou contra Zach Ertz, contra Doug Peterson, contra uma galera, e dessa vez a gente vai jogar contra Jason Peters, que agora tá lá no Dallas Cowboys e já falou aí uns trash talk, mas deixa ele que domingo a gente se resolve. Deixa ele, que essa lei do ex é a única lei que a gente realmente acredita aqui nessa live. É a única lei em vigor nesse universo que eu acredito. E você, Matheus, qual que é a sua expectativa para esses 2 jogos de prime time agora dessa semana? Como fala o meu colega Thiago Alves, eu tô esfregando as mãos para esse jogo, porque não só porque é um prime time, não só porque é uma rivalidade de divisão, mas porque são 2 equipes que estão surpreendendo. A gente está falando da tão odiada NFC Leste, que está colocando aqui 3 campanhas dentro dos playoffs hoje. E se contar também o Washington Commanders, que venceu o jogo de ontem contra os Bears, né, no Thursday Night Football, também, que momento que a divisão está vivendo. Mas tem alguns fatores aqui que me fazem discordar da Jaque com relação ao resultado final. Porque eu tenho certeza que ela vai querer apostar nos Eagles aqui. Mas vamos lá. Richardson e Jason Kelce se machucando no último jogo. Dorance Armstrong com sec e fumble recuperado por Dallas. DeMarcus Lawrence com fumble recuperado e touchdown. Micah Parsons dispensa comentários. A secundária de Dallas é hoje uma das 5 melhores da NFL. Trevon Diggs não está sendo mais queimado na secundária, né, como era queimado no ano passado, apesar do alto número de interceptações. Ele foi muito 880. E se for contar o ataque terrestre de Dallas, eu acho que o jogo vai chegar no momento do quarto período. E sem contar um outro fator também, né? Que a Jaque deu o detalhe interessante de que o ataque de Filadélfia não está capitalizando no segundo tempo. Isso tem muito do ajuste das defesas. E Dallas é uma das defesas que melhor se ajusta ao jogo do adversário. Então vai chegar um momento no segundo tempo que o Jalen Hurts vai ter que chamar a responsabilidade para ele e ganhar um grande jogo. E eu acho que ele ainda não está preparado 100% para ser aquele cara que vai bater no peito, vai pegar a bola e falar, eu vou resolver essa bagaça aqui. Então eu acho que em algum momento a defesa de Dallas vai acabar falando mais alto, e principalmente nas trincheiras. Eu acho que o Jalen Hurts vai ter que ter a partida mais móvel da vida dele, e eu até estava falando isso pro pessoal que monta aqui o ESPN League.
O Miles Sanders, para mim, vai ter a pior partida dele do ano. Tendo em vista o meio de linha que se machucou da equipe dos Eagles agora na última semana, e o meio de linha de Dallas que está muito bem obrigado, com fumble forçado, recuperado, touchdown, pressão a todo momento do Matt Stafford, que teve outra partida pavorosa. Então eu acho que os fatores defensivos de Dallas falam hoje mais alto do que os fatores ofensivos de Filadélfia. E a gente está falando de um quarterback muito jovem que não tem tanta experiência também em horário nobre. Ele jogou muito bem contra Minnesota no Monday Night, jogou, mas eu acho que se você for comparar a defesa de Minnesota com a defesa de Dallas, tem uma disparidade muito grande. Então eu acredito que a defesa de Dallas vai acabar falando mais alto no final e vai acabar levando esse jogo. E eu espero um jogo de poucos pontos também por conta disso. Eu vou me defender, hein? Ó, você respeita a minha OL, que eles estão voltando tudo da enfermaria, tá? Jason Kelce já treinou, limitado, mas treinou. O Dickerson também, Mailata também. A expectativa, foi até por isso que eu falei da minha OL, é de que a OL que quase foi inoperante contra o Arizona Cardinals não vai ser a mesma que vai enfrentar o Dallas Cowboys. Muito por conta também de ser um jogaço de divisão. A gente sabe quanto que uma vitória dentro da divisão conta no final, numa questão de uma classificação. E quanto a Jalen Hurts não estar pronto para chamar o jogo para si, aguarde. Ele tem a Jay Brown e Devonta Smith e Dallas Goedert para queimar. De botar eles no bolsinho. Eu só vou concordar com você com o Miles Sanders. Você não tem noção de como meu coração palpitou quando saiu um rumor de que Christian McCaffrey poderia baixar na Filadélfia. Eu falei, meu Deus do céu, pode mandar que eu quero, vambora, tá? Mas o Bills também tá interessado, é óbvio que ele vai querer ir para um contender, não vai pro, né? Então, é isso aí. Só o Miles Sanders que eu concordo com você. E eu acho que o Hurts sim pode ter cacife para ganhar esse jogo. E eu acho que a nossa OL, as trincheiras vão estar mais inteiras para se enfrentar. Vai dar trabalho, mas não vai ser. Vai ser uma coisa custosa. Não vai ser tão fácil assim, não. Já que eu acho que no segundo tempo a gente vai ver essas peças que treinaram mais limitadas, muito mais cansadas. E as peças das trincheiras de Dallas estão mais inteiras fisicamente. Então eu acho que principalmente no segundo tempo, a coisa vai ser a disparidade para a defesa de Dallas, para o interior, para o front seven, vai ser muito mais evidente. Então, muito por conta disso que eu coloco Dallas hoje em evidência para essa vitória. Não vai ser uma vitória ofensiva, vai ser uma vitória defensiva, literalmente. Eu nem vi quanto é que tá o over-under dessa partida, mas repito, eu espero um jogo de poucos pontos justamente por isso. E eu também acredito demais que o Jalen Hurts vai ser esse cara de prime time. Mas eu acho que enfrentando uma defesa que é top 3 na NFL para mim, eu acho que não vai ser agora, mas que ele vai ter esses lapsos, não é a palavra certa, mas eu vou usar essa palavra, esses lapsos de que ele vai ser o grande cara de um prime time quando o Philadelphia precisar, ele vai dar indícios dessa partida. Mas eu acho que não vai ser agora. Acho que a defesa de Dallas ainda vai falar mais alto. Pra encerrar, porque eu sei que ela tem que passar bold prediction, tá? A gente vai ganhar esse jogo com o strip sack do Jordan Davis em cima do menino ruivo pra touchdown, e vai ser recuperado e vai fazer um touchdown e a gente vai ganhar com a nossa defesa. Caro. E você percebe, já que eu nem citei o Cooper Rush. Cara, o Cooper Rush vai ser uma figura altamente decorativa desse jogo. Ele conecta bons passes, ele sabe identificar buracos na defesa, mas desculpa, ele vai ser um espectador de luxo, porque a defesa de Filadélfia sabe roubar a bola. A secundária de Filadélfia sabe roubar a bola. E se o Cooper Rush for pressionado no pocket, meu amigo, um abraço. Ele vai lançar um pato morto e vai cair no braço de alguém. Então, para mim, quanto mais Dallas correr com a bola, mais saudável vai ser esse ataque. Porque ele vai poder trabalhar play action e vai poder trabalhar com um pocket mais limpo. Porque vão recuar aqui os linebackers para não ir tanto para pressão. Sim, exatamente. Definitivamente esse jogo aí, pra mim, ele define o resto da temporada do Eagles. É o jogo mais importante pros Eagles do que pros Cowboys. A gente tem que falar aqui nessa live. Mas vamos passar para os próximos assuntos pra gente dar começando o encerramento. Não é que tem que passar. Vamos dar continuidade. Tem muitos outros jogos essa semana, meu Deus do céu. A NFL vai deixar todo mundo louco. Essa NFL vai deixar todo mundo louco, pelo amor de Deus. É assim, tem gente que acha, inclusive, que esse recorde aí, 5-0 dos Eagles, é meio enganoso, né? Porque, assim, o time, antes de começar a temporada, ninguém dava moral. Eu dava moral. Eu não torço pros Eagles, mas eu dava moral. Assim, o que eu não concordo, inclusive, tem alguns times aí que se enquadram muito melhor nessa lista de times que, enfim, que estão com recorde enganoso, né? Por exemplo, Bears, 49ers, Jets e até o próprio Broncos, né? Broncos perdeu ontem pros Commanders, então isso já é um sinal de que o resto da temporada
o jeito que o resto da temporada vai caminhar pra eles. 49ers enfrenta os Falcons, o que mostra que os Niners estão enfrentando uns times muito mais fáceis nessa temporada, tá tendo um calendário muito mais tranquilo, os Niners, que pode até chegar a um lugar alto, né, dentro da divisão. Mas justamente, assim, porque os confrontos estão fáceis e a divisão tá menos competitiva esse ano, apesar de ter o campeão do Super Bowl atual, que não está entregando tanta coisa. Jets enfrenta os Packers, e o que, sinceramente, eu ficaria muito surpresa se os Jets levassem essa vitória pra casa. Apesar que eu achar que dentro dessa lista os Jets seriam um time que é pra prestar atenção nessa temporada, né? Broncos enfrenta os Chargers, que nem a gente já comentou. E em contrapartida, temos alguns times que o torcedor acredita que o recorde deveria ser maior nessa temporada, né? Tipo o próprio Raiders, que a gente já comentou, né? O Jaguars, o Bengals, os Rams, os Seahawks. O Jaguars vai enfrentar os Colts, né? Bengals enfrenta os Saints. Rams enfrenta os Panthers e Seahawks enfrenta os Cardinals. Então, pra gente já começar encerrando, quero saber primeiro de você, Jaque, qual desses confrontos que você tá mais animada para assistir e por quê? Jets e Packers. E vou dizer por quê. Green Bay Packers, filhotinho de Nova York. Perdeu para o New York Giants semana passada e perderá para New York Jets essa semana. Por quê? Porque sim. Porque eu acho que esse time... O Green Bay Packers, eu até estava comentando isso em alguns grupos que eu participo. A gente reconhece todo o talento que eles têm, todo o valor que eles têm, mas me parece que enquanto o Rodgers está lá, virou um time preguiçoso. De que tem a certeza de que vai ganhar os jogos necessários para passar, porque a divisão não oferece perigo para eles. E quando chegar lá nos playoffs, a gente vê que bicho que vai dar. E, infelizmente, para o entretenimento, porque é isso que a gente gosta, isso é ruim, isso é chato. Então, eu prefiro o quê? Que eles vão lá para Londres. Não, semana passada, né, a gente estava em Londres. Que eles vão lá para Londres perder para os Giants. E que agora eles estejam nos Estados Unidos e tomem uma surra do Jets. Jets, que é um time que realmente tem que ser observado. Para mim, ele foi aquele time que draftou melhor e tá mostrando em campo realmente as suas melhorias semana a semana. Não é um time para agora, mas eu acho que realmente a gente tem que observar como é que esse time vai ficar aí para frente. Então, assim, animadíssima eu tô para os Jets colocarem uma interrogação gigante em New England Patriots, em Miami Dolphins e falar assim, ó, o Bills é o melhor, mas eu tô aqui, ó, cavando o meu lugar. E eles vão continuar aí ganhando. E eu tô muito animada, eu quero muito ver esse jogo, e principalmente para perturbar todo mundo que é torcedor dos Packers. A gente gosta um pouco de dar uma zoadinha no amigo torcedor dos Packers. E você, Matheus, qual desses confrontos você está animado para assistir? Bom, vamos lá, são dois que me chamam muita atenção. Primeiro, Packers e Jets, pelo seguinte, o Zach Wilson tem que aprender com o Daniel Jones como é que faz isso, porque o Daniel Jones cuidou muito bem da bola, vem cuidando muito bem da bola, e quando precisou sair do pocket para correr, se deu muito bem, e quando precisou passar, não comprometeu. Então ele tem que aprender essa lição, né? Começamos com esse fator. Segundo, Saquon Barkley não foi bem marcado pela defesa dos Packers. O coordenador defensivo de Green Bay, eu não entendo até agora como é que esse cara observa o Saquon Barkley correndo bem com a bola e não manda a defesa contra o jogo terrestre. Ele recua 2 safeties. Pra que você vai jogar com cover 2 no fundo de campo se o cara tá correndo pra quase 100 jardas? Não tem sentido. E o Breece Hall vem de um jogo de 100 jardas contra a defesa de Miami. Então, gente, o Packers é favorito? Mas o Jets tem muitas armas pra entrar nesse jogo de Green Bay e falar, ó, se até ganha, mas que eu vou vender caro, eu vou vender. Bom, o time pode fazer suas besteiras? Pode, mas eu ainda acredito que o Packers ganha, mas com o Jets dando aquele trabalhinho. E o outro jogo, Niners e Falcons. É Niners e Falcons, né? Isso. Uhum. Cara, esse jogo eu gosto pra caramba, porque a gente sabe que o Jimmy Garoppolo nunca vai ser unanimidade nesse mundo, mas ele sabe conduzir o ataque porque ele tem o playbook na cabeça, tem a confiança do Kyle Shanahan, o time tá correndo muito bem com a bola, e quando ele precisa usar os seus receivers, ele sabe muito bem trabalhar as rotas de marcação em zona. Então, o ataque pode fazer o arroz com feijão tranquilo. O problema é que essa equipe de Atlanta tem sido uma das equipes mais resilientes da temporada. O Cordarrelle Patterson, se eu não me engano, ele não joga, mas ele vem de jogos de 100 jardas, está anotando touchdowns. O Marcus Mariota, ele está conseguindo identificar muito bem os matchups. À medida em que o jogo vai avançando, ele se adapta àquilo que a defesa adversária mostra para ele. E uma coisa que eu já falei aqui na TV e falo para todo mundo, Atlanta vai roubar a vitória de muita gente. Atlanta vai ser uma baita de uma pedra no sapato na Conferência Nacional. Mostrou que não é um time de terra arrasada.
Tem que tomar decisões melhores dentro de campo? Tem. Mas eu acredito muito que é uma equipe muito bem estruturada, com boas peças para decidir em jogos, e um QB que também não é unanimidade, mas é um QB que tem entendimento de jogo, já jogou playoff e tudo mais. Então eu acredito que esse jogo também vai ser interessante, porque o Falcons é um time que incomoda, e São Francisco é uma equipe que quieta tá liderando sua divisão. Sim. Então, olho nesses 2 jogos que eles podem entregar bastante pra gente. Não, com certeza. Assim, eu também tô um pouquinho animada pra Jets e Packers, até porque eu tô fé que os Jets vão ganhar esse jogo. Vai ser uma delícia se os Jets ganharem esse jogo, sinceramente. Bom, e agora pra finalizar, temos aí os primeiros times, agora na semana 6, que vão tirar uma semaninha de folga, que são os Lions, os Raiders, os Texans e os Titans, né? Lions perdeu aí de 0 pro Patriots na semana 5. Raiders perdeu de 30-29 pros Chiefs no último Monday Night. Texans ganhou dos Jaguars de 13-6 na semana 5. O Titans ganhou dos Commanders por 21-17 na semana 5. Então eu queria perguntar primeiro pra você já, de novo, Matheus, se tem algum desses times, assim, qual desses times que você enxerga como o time que tem que levar essa semana de bye com mais cuidado, analisar bem, pra voltar mais estruturado agora na semana 7? Detroit. Para mim, os Lions estão num processo de reconstrução muito correto. Tem uma defesa que tem excelentes valores. Aiden Hutchinson, para mim, é o maior desses valores. O Oruwariye também, que joga na secundária, é um cara de extremo valor para esse time. No ataque, peças incríveis como o TJ Hawkinson, que é um tight end que me passa muito confiança. Eu até fiquei pé da vida, porque o Denver devia ter draftado o Hawkinson, ao invés de ter draftado o Noah Fant. Né, os dois jogaram juntos na universidade. Só que no fim das contas foi bom o Noah Fant ter vindo, porque ele valeu uma primeira rodada do Russell Wilson. Ok, que o Russell Wilson não tá jogando tudo aquilo, mas pelo menos serviu como barganha. De toda forma, tem o TJ Hawkinson. O jogo terrestre, eu nunca vi 2 running backs contribuírem tanto para jogo aéreo e serem efetivos também correndo com a bola, como o Jameson Williams e o DeAndre Swift. É uma dupla que me agrada muito. Fora o Hassan Brown também, que é a peça-chave desse ataque. O problema é o tal do câmbio automático chamado Jared Goff. Não passa confiança nenhuma. Nem quando ele faz o arroz com feijão, a gente sabe que ele pode comprometer em algum momento. Então, muito se esperava de que Detroit fosse dar trabalho para New England e acabou tomando um shootout. Então, nessa folga, tem que analisar o que não deu certo na defesa e reestruturar o ataque em base daquilo que o Jared Goff pode entregar. Não pode forçar também ele a situações em que ele tenha que resolver, porque o Jared Goff não resolve. Então essa semana de folga vai fazer muito bem aqui para Detroit, que começou muito bem apesar de perder jogos, mas a gente sentiu aqui uma queda de rendimento deles. Então o Dan Campbell tem o vestiário na mão, vai ter uma semana para trabalhar, e isso vai fazer bem demais. Das outras equipes, só para passar rapidinho, o Houston também não é 100% de terra arrasada. O Damian Pierce é um cara que me agrada muito, vai ser um dos melhores calouros ofensivos do ano. Tennessee tem que organizar muito melhor aqui a sua defesa, porque a gente esperava uma defesa que pressionasse mais o quarterback, e não é o caso. Então, de todas essas equipes que folgam, eu acredito muito mais que Detroit vai ter um respiro muito melhor para trabalhar nessa folga. Não, eu também concordo, até porque os Lions aí no comecinho da temporada foi um time que acabou impressionando pela quantidade de pontos que eles estão marcando, assim, tá sendo um ataque que acabou impressionando a galera mesmo perdendo os jogos, né, e impressionou que agora nessa semana 6 perdeu de 0, na semana 5, né, perdeu de 0 pros Patriots, então tem que usar essa semana de bye pra respirar bem, tirar umas férias gostosas. E você, Jaque, qual desses 4 times que você acha que tem que focar bem nessa semana de bye pra voltar mais estruturado na semana 7? Eu acho que é aquele time que não foi contender e será contender, e quem sabe será contender novamente, Tennessee Titans. Tennessee Titans está numa divisão que não é uma divisão assim muito expressiva pelo que todos os outros times apresentaram até o momento. E ainda assim está liderando, mas com recorde 3-2. Teve ali 2 derrotas, uma ok até, que foi a derrota, eu acho que para os Bills, mas a da primeira semana que foi para os Giants foi uma coisa que realmente acendeu ali um alerta, eles vieram ali se reestruturando, mas eu acho que eles têm que parar essa semana para olhar o que está acontecendo, se Henry está entregando, se a defesa a gente está fazendo a pressão necessária, e eles já vão voltar de bye com um confronto muito importante, que é um confronto contra o Colts, o Colts, né, que eu estou chamando agora eles de Colts, porque eu esperava tanto desse time, é uma chacota o que esse time está me apresentando.
E é um confronto de divisão que a gente sabe que é muito complicado sempre, mas que o Tennessee Titans tem que definitivamente mostrar que, olha só, gente, tudo bem, demos ali um mole, mas a gente está reorganizando a nossa defesa. Derrick Henry vai voltar a ser dominante, Tannehill vai fazer o suficiente para entregar jogos, entregar vitórias, e a gente se estabelecer aqui. Eu acho que nesse momento, essa parada para eles é muito importante, principalmente vislumbrando o jogo que vem pela frente, que é contra um rival de divisão. Falando dos Lions, eu realmente fiquei muito surpreendida com o que o Lions fez até esse momento, e acho que foi um tropeço absurdo o que aconteceu contra o New England Patriots. Você não conseguir fazer nenhum pontinho sempre é muito complicado, e num time que deu trabalho a todo mundo que jogou com eles. Eu sei porque na primeira semana eu quase perdi para eles. Eles fizeram uma run de 17 pontos em cima de mim no segundo tempo. Então eu sei o poder ofensivo que esse time tem, apesar de bracinho curto de T-Rex Jared Goff. Eles realmente conseguiram entregar. E foi um tropeço gigantesco, que é aquele que é para curar o ralado mesmo, parar, sentar em casa, ver o que vai acontecer, para voltar um pouco mais estabelecido e continuar aí o seu processo de rebuild. Bom, galera, deu pra gente dar uma boa analisada aí nos principais confrontos dessa semana 6. Sextou, hoje é sexta, semana 6, sextou, galera. E eu queria agradecer meus dois convidados incríveis que levaram o patamar dessa live. Cara, Jaque, querida, obrigada por ter vindo aqui de novo. Você é sempre muito bem-vinda, apareça mais vezes. Muito obrigada a você por ter chamado, Vivi. Tamo aí sempre. Sigam a gente lá no Esportismo, vê a gente aí zoando, brincando, falando de NFL sempre, o tempo inteiro. E também perturbando o Matheus por aí das transmissões dele. Beijo, Matheus. E, Matheus, obrigada a você também por ter aceitado o convite. Você também elevou o patamar dessa live aí junto com a Jaque. Pelo amor de Deus, isso daqui é elite. Não tem erro essa dupla de convidados. Imagina, eu que agradeço demais o convite da NFL Brasil. Eu acho que desde que a NFL estabeleceu aqui o canal, estabeleceu os profissionais, cara, que equipe maravilhosa, que trabalho que vocês fazem todos os dias. Então, obrigado às manas, obrigado aos manos, aos manes e a todo mundo que está sempre ligadinho aqui com a gente. Faço o convite. Esse domingo de semana 6 eu vou estar lá no NFL Red Zone, então bora acompanhar nossa maratona, mais de 6 horas ao vivo, sem intervalo, em português. Sem ir no banheiro também, eu já bati meu recorde nessa última semana, não fui ao banheiro durante essas 6 horas para entregar o melhor para vocês, mesmo tomando um pouquinho d'água. Eu não vou tanto em banheiro assim, é uma coisa que eu tenho que na minha vida, mas tudo bem. Eu espero todos vocês, foi um prazer enorme, e a NFL é maravilhosa, é linda, e quem discordar não tem caráter. E é isso aí, galera. Obrigada se você chegou até aqui. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal da NFL Brasil, que a gente tem conteúdo de NFL maravilhoso. Todo mundo ama NFL aqui, saindo do forno quentinho pra vocês. E é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem.